As histórias têm suas vítimas de monarquias brutais, reis e rainhas que colocaram seus súditos em guerras, puniram traidores e viveram na fartura enquanto o povo vivia na miséria. O rei Leopoldo II da Bélgica pode até ser lembrado como o rei construtor, mas também por ser um dos monarcas mais brutais da história. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar sobre Leopoldo II, o rei mais brutal e mortal da história da Bélgica. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. O rei Leopoldo II da Bélgica nasceu em 1835 e subiu ao trono em 1865. Mais tarde ele se tornaria conhecido como o Rei Construtor, por construir um legado de espaços públicos. Em meados do século XVIII, os europeus lideraram a chamada Corrida pela África, na qual muitas nações europeias corriam por seu próprio pedaço de terra no continente africano. A partir de 1855, Leopoldo II começou a tentar convencer o governo belga de que eles também precisavam adquirir uma colônia. Em 1876, Leopoldo II sediou a Conferência Geográfica de Bruxelas, convidando cientistas, geógrafos, exploradores e filantropos para consultá-los sobre o objetivo de estabelecer uma presença humanitária na África Central. Na conferência, ele conheceu Henry Morton Stanley, um explorador britânico que foi contratado para viajar para a bacia do Rio Congo e estabelecer tratados com chefes e líderes tribais da área, e reivindicou a terra em nome do rei Leopoldo II. Tratados como esses foram assinados em todo o mundo colonizado, com populações que não tinham ideia do que significavam. Leopoldo II usou esses documentos para legitimar sua reivindicação na África junto às potências da Europa. O rei afirmou que seus objetivos eram suprimir o comércio de trabalho forçado na África Oriental e promover empreendimentos científicos e humanitários. Mas ele também é citado como tendo dito: "Eu não quero arriscar perder uma boa chance de garantir para nós mesmos uma fatia deste magnífico bolo africano." Ele conseguiu sua fatia na Conferência de Berlim em 1884, onde uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados foi estabelecida como o domínio privado do rei Leopoldo II. Em fevereiro de 1885, o rei Leopoldo II reivindicou a área como o Estado Livre do Congo e ele próprio como soberano do local. Ele instalou um pequeno governo, todos os membros nomeados por ele, e um exército privado chamado Force Publique. Administrar o Estado Livre do Congo provou ser caro, e Leopoldo II não queria perder seu controle da área nem seu dinheiro. Ele então contratou a Force Publique para manter o controle do local. Enquanto isso, ele declarou que todas as terras vagas no Estado Livre do Congo eram de propriedade do Estado, criando um monopólio sobre os recursos cultivados naquela terra. Quando os comerciantes protestaram, ele criou domínios nos quais as empresas privadas tinham um controle total da terra, até como puniam e policiavam aqueles que viviam nela. Ele declarou a parte mais acessível do estado como Domaine de la Couronne, o domínio da coroa, e estabeleceu uma empresa com colaboradores britânicos, a Aber Company. No Congo, não havia só rumores de ouro e uma próspera indústria do marfim. Em 1887, John Boyd Dunlop inventou os pneus pneumáticos feitos de borracha para bicicletas e automóveis. Com esta invenção, a exploração de borracha tornou-se lucrativa, e as selvas do Congo tinham uma enorme oferta de seringais esperando para serem exploradas.
A Force Publique impôs aos moradores cotas de borracha que eram mais impossíveis e mais rígidas à medida que a demanda por borracha crescia. Por causa das demandas internacionais de borracha, aldeias agrícolas no Estado Livre do Congo deram lugares a plantações, e o Estado impôs um imposto trabalhista apenas aos residentes congoleses. Isso significava que, para viver em seu próprio país, as pessoas precisavam trabalhar efetivamente nas plantações de borracha. Como o rei Leopoldo transferiu o policiamento da terra para as empresas que ele havia concedido o domínio, havia pouca lei ou processo envolvido quando se tratava do cultivo do seringal. Essas condições contribuíram para as barbáries cometidas aos residentes congoleses. Os aldeões que não cumpriam as cotas de borracha foram eliminados, e as aldeias que se recusaram ou não puderam cumprir foram incendiadas. A companhia Abir, em particular, era conhecida por tratar os trabalhadores congoleses com severidade. Os trabalhadores que se recusavam a cultivar a borracha também eram açoitados e agredidos, geralmente por soldados encarregados de coletar a borracha. A Force Publique ficou conhecida por uma forma de punição brutal e desumana. Como a munição era cara, os soldados precisavam fornecer provas para cada bala que usavam. Essa prova veio na forma da mão direita de sua vítima. Às vezes, para economizar munição, os soldados retiravam a mão de um trabalhador vivo, deixando-o aprisionado para viver ou morrer. Leopoldo II teria desaprovado essa forma de punição, mas não porque fosse desumana. Ele é relatado como dizendo: cortar as mãos, isso é muito idiota, é a única coisa que preciso no Congo. Os soldados faziam reféns para forçar os homens a trabalhar nos seringais, muitas vezes se aproveitando das mulheres que faziam prisioneiras. Leopoldo II também sancionou colônias nas quais jovens órfãos seriam enviados para escolas operadas por missionários, onde seriam forçados a se tornar soldados ou seringueiros. Além dos seringueiros, muitos trabalhadores morreram durante a construção de uma ferrovia pelo país, alguns dos quais eram chineses ou caribenhos trazidos para trabalhar em condições extremamente insalubres. Estima-se que entre 1 e 10 milhões de pessoas perderam a vida durante o tempo do Estado Livre do Congo, seja porque foram mortas ou por fome, doença ou exaustão. Na década de 1890, missionários e exploradores começaram a registrar e relatar as perversidades cometidas no Estado Livre do Congo. Alice Seeley Harris, uma missionária britânica, fotografou trabalhadores mutilados e publicou as fotografias na Grã-Bretanha. Em 1899, Joseph Conrad publicou o livro Coração das Trevas, inspirado em parte por seu tempo de trabalho no Estado Livre do Congo. Esses livros e movimentos sociais pressionaram Leopoldo II a investigar, mas ele fez poucos esforços sérios para mudar ou questionar o que estava acontecendo. Eventualmente, em 1908, depois que o governo britânico publicou um relatório condenatório e após uma pressão significativa tanto internacional quanto do seu próprio país, o governo belga forçou o rei Leopoldo II a renunciar ao controle do Estado Livre do Congo, renomeando-o como Congo Belga. O rei Leopoldo continuou a negar qualquer irregularidade, ocultando provas e alegando que o governo belga não tinha o direito de saber o que ele fez no Estado Livre do Congo. Quando ele morreu em 1909, o seu cortejo fúnebre foi vaiado ao passar pela cidade de Bruxelas. O reinado de Leopoldo II ainda é controverso à medida que mais pessoas descobrem seu legado sangrento no Congo. Assim foi o reinado brutal de Leopoldo II, o rei mais mortal da história da Bélgica.
Se você quer criar um negócio na internet contando história e ter a possibilidade de ganhar dinheiro com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!